Alguém falando? Alguém levantou a mão? Ó, outra coisa importante. Se a gente for pensar no extensor comum dos dedos, ele é extensor dos dedos, mas ele também atravessa anteriormente a articulação do tornozelo. Então, ele é flexor do tornozelo, ele é dorsiflexor, certo? Como seria o papel antagônico sinérgico do extensor comum dos dedos e do tríceps para a extensão pura dos dedos? Como é que aconteceria isso? Ó, extensor comum dos dedos. Como é que eu faço só a extensão dos dedos sem dorsiflexão? Quando há o papel antagônico sinérgico do extensor comum dos dedos com o tríceps sural. Tríceps sural contrai ao mesmo tempo que o extensor comum dos dedos, neutralizando a ação do tríceps no tornozelo. Papel antagônico sinérgico do extensor comum dos dedos com o tríceps sural. Certo? Se não, toda vida que eu fizesse extensão dos dedos, eu fazia dorsiflexão. Como é que eu consigo fazer só a extensão dos dedos pura? Quando eu contraio simultaneamente o extensor comum dos dedos com o tríceps sural. E aí o movimento de dorsiflexão é neutralizado pela flexão plantar. Alguma pergunta? Professora, se a pessoa tiver algum problema, porque no caso aí não vão ser todas as fibras do tríceps sural, né? Senão a pessoa ia fazer também uma flexão plantar, são só algumas, né? Já que esse não é tão forte. O que aconteceria no caso se a pessoa, que um paciente tivesse um problema neurológico, ele não pudesse controlar a força do tríceps sural, ele não ia conseguir fazer uma flexão dos dedos pura? Isso. Ia fazer muita força, né? Ou força nenhuma. Se ele tivesse uma desinserção do tríceps, como já aconteceu na minha família. O paciente perdeu a inserção do tríceps. Rompeu o tendão do calcâneo. Então, ela só fazia extensão dos dedos se associada à dorsiflexão. Porque não tinha como neutralizar a dorsiflexão. Certo? Assim como teve mais, o mais importante era a alteração de marcha, que ela não conseguia fazer a impulsão da marcha, porque não tinha inserção do tríceps. Andava com aumento da flexão do joelho e do quadril. Esse papel antagônico cinético, vocês vão ver bem direitinho quando vocês pegarem paciente com lesão em neurointraumato, lesão periférica de nervo, que há um comprometimento específico de um grupo muscular. Aí vocês pedem um paciente para fazer o movimento na linha média, ele não consegue, porque tem uma debilidade, um déficit de força muscular. Vocês não percebem vocês porque vocês têm as estruturas íntegras, né? Aí é a função preservada. Alguma dúvida? Mas? Dúvidas? Paciente com espasticidade maior do tríceps, por exemplo, ele não consegue, se quiser fazer a dorsiflexão, ele tem dificuldade. Ele tem um limite na dorsiflexão por conta dessa tensão passiva de espasticidade, que é uma alteração de tons do tríceps. Para vencer a resistência passiva do tríceps, que é uma tensão mais constante de espasticidade, ele vai ter que gerar uma força maior dos dorsiflexores. Então, acontece as duas coisas, tá? Do mesmo jeito, o extensor próprio do hálux, quando ele vai fazer a extensão isolada do hálux. Ele só consegue a extensão isolada do hálux se ele fizer associado à contração do tríceps para fazer a flexão plantar. E se vocês observarem muitos de vocês não conseguem manter o pé na linha média. Graduar, acho que foi o Matheus. Foi o Matheus que falou comigo agora? Foi o Thiago. Quem foi contra? Hã? Matheus. Matheus? E agora, se vocês fizerem, muita gente tem dificuldade de graduar essa contração do tríceps para utilizar força suficiente só para neutralizar o extensor próprio do hálux ou o extensor comum dos dedos no tornozelo. Então, muitos de vocês vão tentar estender os dedos isolados e vão fazer uma flexão plantar, como está aí na ilustração. Certo? Tem dificuldade de manter o pé em linha média, com treino vocês conseguem, que vai depender do controle da produção de força do tríceps sural.
Então, vejam que alguns alunos não conseguem nem isolar o movimento, porque fazer essa contração sinérgica, nem conseguem fazer essa contração antagônica sinérgica, nem conseguem muitas vezes, ou às vezes isola o movimento, mas faz uma amplitude grande de flexão plantar para conseguir, tá bom? A adução e a abdução, a gente já falou da definição, né? Mas esses movimentos são produto da rotação interna e externa do joelho, flexão do joelho, ou rotação interna e externa do quadril, favorece, né, esses movimentos. E quando o quadril está em 90 graus, aumenta ainda a amplitude desse deslocamento do pé. Certo? Quando o quadril não, quando o joelho, desculpa, está em 90 graus. A amplitude desses movimentos é em torno de 35 a 45 graus. Na realidade, a gente trabalha com o conceito, na prática clínica, de inversão e eversão. Adução e abdução, pelo menos aqui no Brasil, é uma descrição, né, mais teórica do movimento, tá? Aqui a gente já falou também, né, do conceito de eversão segundo Caplange, que é a superfície plantar se dirigindo lateralmente à eversão, medialmente à inversão, tá? E aí, esse movimento acontece principalmente na articulação talo-calcânea e com ajuste da região do médio pé e do antepé. E ele define também supinação e pronação, supinação como uma combinação da inversão e adução, e pronação como a combinação da eversão e da abdução. E aí, por fim, a abóbada plantar, né? O nosso pé, ele tem todo um arranjo que muitos com arcos plantares sustentados pelas articulações, ligamentos e também pelos músculos. E esse arco ele é desenvolvido durante o primeiro ano de vida, aliás, durante os 7 primeiros anos de vida, com o desenvolvimento da marcha, a maturação do sistema músculo-esquelético. Porém, por conta de fatores ambientais, que eu já discuti com vocês, esses arcos, eles não estão se formando, né, na altura adequada, ou a flexibilidade do pé está sendo comprometida por conta desse novo ambiente em que nós vivemos, em que a gente não tem a possibilidade de andar em terrenos irregulares, tá bom? Então, as crianças, elas devem ter essas oportunidades para trabalhar tanto a parte sensorial do pé, quanto também desenvolver esses arcos de forma flexível, né, para que esses membros inferiores, principalmente a coluna, não tenham sobrecargas no futuro, né, dessa falta de flexibilidade dos pés, tá? Então, a gente tem um arco medial. Vocês estão vendo que o ponto dele é aqui no calcâneo, né, nas tuberosidades do calcâneo, e aqui na região na realidade, na região do primeiro metatarso, certo? E o segundo arco, esse é um arco medial, ele é o mais alto, e a gente tem um arco lateral também, certo? Além do arco transverso, que é mais anterior aqui, certo? Então, esses arcos, junto com todas essas estruturas dos ossos e dos músculos e ligamentos, formam uma estrutura similar a uma abóbada. Então, é chamada de abóbada plantar e ela é super importante para a biomecânica. Os músculos, que vocês já conhecem, tibial anterior principal, o dorsiflexor, ele é inversor, né? A gente acabou de falar, nervado pelo nervo fibular profundo. Ele tem origem no côndilo lateral, os 2/3 proximais da tíbia, por isso que a gente não fala de insuficiência ativa e passiva, né, dos músculos dorsiflexores. E a inserção dele vai ser na base do primeiro metatarso, face medial do cuneiforme medial. A gente tem o extensor longo dos dedos, que faz a extensão dos dedos e eversão do pé, nervado pelo fibular profundo. Tem a origem nos 3/4 proximais da fíbula, no côndilo lateral da tíbia e na membrana interóssea. E a inserção por 4 tendões, um para cada um dos dedos, dos 4 dedos, né, na base das falanges médias e distais. O terceiro fibular, o fibular anterior, extensor do dedo e eversor do pé, nervado pelo fibular longo também.
tem a origem no terço inferior da fíbula e a inserção na base do quarto e quinto metatarso. A ação vai ser do extensor longo do hálux, a extensão do hálux, como o próprio nome diz, e dorsiflexão do pé, inervado também pelo fibular profundo. Origem, terço médio da fíbula em membrana interóssea, inserção na base da falange distal do hálux. Fibular longo, eversor do pé e flexor plantar do tornozelo. Inervação é fibular superficial agora. E a origem, cabeça da fíbula e 2/3 proximais do corpo, né, da fíbula. Inserção cuneiforme medial e primeiro metatarso. A ação é eversão do pé e flexão plantar do tornozelo, do fibular curto, inervado pelo mesmo nervo do ombro, que é o fibular superficial. Origem nos 2/3 distais da fíbula e inserção na base do quinto metatarso. O sóleo ossolear faz parte do tríceps sural, ele é flexor plantar inervado pelo nervo tibial. Origem, parte proximal e posterior da fíbula, linha do sóleo. Inserção, tuberosidade do calcâneo, através do tendão do calcâneo. Os gastrocnêmios que são flexores plantares inervados pelo nervo tibial. Origem, côndilos laterais, os côndilos do fêmur, lateral e medial, e a inserção na tuberosidade do calcâneo. O tibial posterior, flexor plantar e inversor do pé, inervado pelo nervo tibial. Origem, 2/3 proximais da face posterior da tíbia e da fíbula e na membrana interóssea, e a inserção na tuberosidade do navicular, os cuneiformes e na base do segundo, terceiro e quarto metatarso. Flexor longo dos dedos, que faz flexão da falange distal do segundo ao quinto dedo, inervado pelo tibial. Origem, terço médio da face posterior da tíbia, abaixo da linha do sóleo, o solear, e a inserção na base da falange distal do segundo ao quinto dedo. Flexor longo do hálux, flexão da falange distal do hálux, inervação nervo tibial. A origem, 2/3 inferiores na fíbula, na parte posterior, né? Base da falange, a inserção é na base da falange distal do hálux. Poplíteo, músculo importante para a estabilidade do joelho, e a inervação é o tibial. A origem é na superfície lateral do côndilo lateral do fêmur menisco lateral, e a inserção é na face posterior proximal da tíbia, assim da linha do sóleo. E os músculos intrínsecos do pé, a gente tem extensor curto dos dedos, abdutor do quinto dedo, flexor curto dos dedos e abdutor do hálux. Tem o quadrado plantar, que é um músculo importante para a dinâmica do pé, né, da manutenção desses músculos. Lombricais, que vocês já conhecem, flexor do quinto dedo, adutor do hálux. Flexor curto do hálux, os interossos plantares e dorsais, que também vocês já conhecem da anatomia. Alguma dúvida, meninos?